O vazio roxo de Yu Tokotsu acerta Sukuna em cheio no capítulo 263 de Jujutsu Kaisen, porém o tempo acabou. O corpo de Satoru Gojo despenca no chão em frente ao Rei das Maldições. A técnica de transferência de corpos havia acabado antes dos 5 minutos. Mas por quê? No fim, Itadori Yuji e Aoi Todo assumem a batalha mais uma vez contra Sukuna e, junto de uma ajuda inesperada no final do capítulo, o rei leva o golpe de misericórdia, o último necessário para vermos Megumi Fushiguro sendo finalmente libertado. Galera, um dos melhores capítulos de todo esse arco, sem sombra de dúvidas. Quanta coisa! Já começou colocando em xeque se o vazio roxo tinha realmente acertado ou não. Teve o Yuta perdendo o controle do corpo do Gojo de forma totalmente coerente, inclusive, mas que eu ainda acho que ele pode voltar a recuperar o controle do corpo, e eu vou argumentar o porquê ao longo desse vídeo. Teve o Itadori e o Todo recebendo destaque contra o Sukuna, e ainda a participação daquele personagem inesperado no final do capítulo que possui simplesmente uma das técnicas mais poderosas de toda a série, e ainda o gancho para o Sukuna vomitando o Megumi pela boca, que eu falei e vocês estavam duvidando. Eu tenho certeza que quem acompanha o canal e leu esse capítulo lembrou do que eu venho falando aqui no canal. Vamos então falar sobre o capítulo 263, mas antes você já sabe, já vomite o dedo do Sukuna e clique no botão do like para ajudar a divulgar esse vídeo. Se você não for inscrito, aproveita que essa é a reta final de Jujutsu para se inscrever e ativar o sininho para sempre saber quando o próximo vídeo for lançado e vir correndo assistir, e ainda ajudar a gente a continuar expandindo o domínio desse canal. Começamos o capítulo então vendo algo inesperado, o domínio do vazio ilimitado de Satoru Gojo sendo quebrado, algo que logo de cara gerou a seguinte dúvida na gente: se o vazio roxo que Yuta estava prestes a lançar no final do capítulo passado chegou a acertar o Sukuna ou não. Sabemos que Sukuna estava completamente imobilizado pela fala amaldiçoada do Inumaki e sem qualquer condição de se defender daquele vazio roxo, e de fato o vazio roxo parece ter acertado em cheio o corpo do Sukuna. Por mais que a gente não tenha visto a técnica sendo executada, Sukuna aparece num estado muito pior do que ele se encontrava no final do capítulo passado. O plano havia sido um sucesso. Porém, o que fez com que o vazio ilimitado quebrasse não foi uma ação vinda do Sukuna, mas sim a falta de controle do próprio Yuta em manter o vazio ilimitado de pé enquanto lançava um vazio roxo. O resultado disso, ambos os domínios são destruídos e nem Sukuna nem Yuta seriam capazes de usar as suas técnicas amaldiçoadas por algum tempo. Pra quem não tá lembrado, quando o feiticeiro usa a sua expansão de domínio, ele sofre uma espécie de burnout temporário e fica incapacitado de usar a sua técnica amaldiçoada por um certo tempo. Basicamente, eles precisam de um tempo de cooldown ou de resfriamento para quem é mais inteirado no mundo de jogos. Nesse momento, vemos então Itadori e Aoi Todo se juntando novamente a Yuta na batalha contra Sukuna. O plano era partir para um confronto direto enquanto Sukuna não podia usar a sua técnica amaldiçoada, e no momento em que o Yuta recuperasse a técnica do ilimitado, que ele disparasse quantos vazios roxos ele pudesse, sem se preocupar em acertar o Itadori e o Todo juntos. Afinal, Aoi Todo ainda possuía o seu Boogie Woogie e poderia teletransportar eles para fora do alcance do vazio roxo. E só uma observação aqui, vale lembrar como essa combinação do trio Itadori, Aoi Todo e Yu Tokotsu pode parecer um pouco aleatória, mas faz sentido por eles pertencerem à mesma geração de feiticeiros e terem sido referenciados pelo próprio Satoru Gojo ainda lá nos primeiros capítulos do mangá, ao dizer que essa nova geração quebraria o conceito de feiticeiros de grau especial, se tornando algo ainda mais além. E nesse momento, vemos justamente a imagem desses 3 feiticeiros. Porém, no momento em que o trio se preparava para ir para cima do Sukuna, o corpo de Satoru Gojo simplesmente despenca feito bosta no chão. A técnica de transferência de corpos havia sido desativada antes dos 5 minutos previstos. E a explicação foi que, no momento em que o domínio do vazio ilimitado foi quebrado, o Yuta não só ficou provisoriamente impossibilitado de usar a técnica do ilimitado, mas ele também
ficou impossibilitado de usar a técnica de transferência de corpos, ou seja, a falta de controle pleno do Yuta sobre a técnica do ilimitado de Satoru Gojo foi o que causou a sua própria queda. Vamos lá, pra quem tá meio perdido, vamos recapitular um pouco essa história toda só para esclarecer algumas coisas. Primeiro, a técnica de cópia do Yuta permite com que ele utilize outra técnica durante 5 minutos. Daí vem o limite, de tempo estipulado para o Yuta poder utilizar o corpo do Gojo. Isso é padrão da sua própria técnica. O Yuta então copiou a técnica de transferência de corpos do Kenjaku, se transferiu para o corpo do Gojo e a partir da ativação dessa técnica, Yuta teria 5 minutos a partir daí para enfrentar o Sukuna. E agora fica a dúvida se depois desses 5 minutos o Yuta ainda será capaz de continuar usando o corpo do Gojo ou não. E caso ainda tenha ficado um pouco confusa essa explicação toda sobre o poder do Yuta interagindo com a técnica do Kenjaku, caso venha a ser necessário, depois que a gente tiver finalmente a resposta disso no mangá, a gente retoma esse assunto com um pouco mais de calma. Mas independente do que aconteça após esses 5 minutos, eu ainda vejo a possibilidade do Yuta conseguir se levantar para enfrentar o Sukuna antes dos 5 minutos se passarem, e a prova disso tá nesse mesmo capítulo, quando o Itadori e o Todo dizem para o Yuta lançar o máximo de vazio roxo possível quando ele recuperasse a sua técnica. Ou seja, eles já esperavam que o Yuta fosse capaz de recuperar a técnica do ilimitado antes dos 5 minutos se passarem. Então a mesma coisa pode muito bem acontecer também com a técnica do Kenjaku. Passa o tempo de cooldown e o Yuta recupera tanto a técnica do Kenjaku quanto a técnica do Gojo antes de acabar os 5 minutos. A única diferença na prática é que, ao invés do Yuta ter partido para um combate corpo a corpo até que ele recuperasse a técnica do ilimitado, ele vai ter que esperar caído no chão até poder voltar a usar o corpo e as técnicas do Gojo. Então ainda existe chance do Yuta ter alguma participação durante essa luta. E eu acho que a essas alturas todo mundo aqui já tá careca de saber que o Gojo é muito melhor do que o Sukuna. E se você ainda não tá careca de saber, é melhor se preocupar, porque com 20 anos de idade você já tem 20% de chance de sofrer com queda capilar e com o passar do tempo ela só vai aumentando. Esse gancho foi perfeito. E é por isso que a Manual tá de volta aqui no canal mais uma vez para te lembrar que você pode tratar a sua calvície de forma prática, segura e autorizada pela Anvisa, seja o seu caso iniciante ou até os mais avançados. Se liga só o resultado que esses clientes tiveram. Iniciando o seu tratamento com a Manual é sempre muito prático e você nem sequer precisa sair de casa. É só você entrar no site e responder um questionário. O médico especialista analisa o seu caso e você recebe a prescrição do melhor tratamento para você. Não precisa agendar consulta e você ainda tem direito a um acompanhamento clínico ilimitado e gratuito. E se você seguir o tratamento recomendado, os resultados costumam aparecer a partir do 4º mês. Pode parecer muito tempo, mas como eu sempre digo, se você não fizer nada agora, a calvície vai ser eterna. Então aproveita essa oportunidade acessando o link que eu deixei na descrição e no comentário fixado e lembra de usar o cupom exclusivo e por tempo limitado de 40% de desconto usando o código BRU40, válido apenas para o seu primeiro pedido, entrega super discreta e frete grátis até a sua casa. Quanto mais o tempo passa, mais o seu cabelo cai, então lembre-se disso. Sua autoestima vale cada fio do seu cabelo. Seguindo o capítulo, vemos uma sequência muito boa de luta com o Sukuna acertando um flash negro no Aoi Todo e quebrando um pedaço do seu Vibra Slap, mas ele conseguindo resistir e passando a usar o Vibra Slap na própria cabeça, cara, muito bom. Não só isso, mas o mais genial dessa parte do capítulo foi os feiticeiros terem aproveitado as centenas de fragmentos da expansão de domínio do Gojo que tinham sido arremessados para todo canto. Então o Todo começa a trocar de lugar, o Itadori de lugar com esses fragmentos para confundir o Sukuna até finalmente o Itadori acertar um destrinchar direto na fronteira que divide a alma do Sukuna da alma do Megumi. Sukuna observa que Itadori realizou um voto que restringe o alvo da sua técnica para acertar apenas a fronteira que divide a alma do Sukuna da alma do Megumi. Restrição essa que fez com que os socos do Itadori ficassem muito mais precisos do que todos os socos anteriores. E o resultado de um soco tão certeiro quanto esse fez com que o Sukuna vomitasse os seus próprios dedos pela boca e sendo obrigado a engolir eles de volta e reconhecendo que se ele continuasse recebendo socos como aquele, ele não conseguiria manter o seu corpo e acabaria
perdendo. E nessa hora eu tenho certeza que quem acompanha os vídeos aqui do canal lembrou de mim e da minha teoria de que o Sukuna realmente vai vomitar o corpo do Megumi pela boca que ele tem na barriga, igual o Cell com o Android 18, e agora isso realmente tá muito perto de realmente acontecer. Eu quero que o Sukuna vomite pela boca que ele tem na barriga só pra ser um pouco diferente, mas se ele vomitar pela boca de cima ou até, sei lá, cagar o Megumi pela bunda, eu também vou ficar feliz. Mas, porra, vomitar pela barriga assim, de tanto Itadori porretar ali, ó, a costela ali do Sukuna, seria interessante se o Megumi fosse cuspido pela barriga dele. Algumas pessoas também chegaram a questionar essa cena, se faz realmente sentido o Sukuna ter vomitado os dedos de volta, quando na verdade parecia que esses dedos tinham sido convertidos em pura energia amaldiçoada a partir do momento em que eles foram sendo devorados. Tanto que, se a gente for lembrar de quando o Sukuna deixou o corpo do Itadori e possuiu o corpo do Megumi, ele não expeliu os 14, agora eu esqueci o número de dedos, né? Todos os dedos dele para fazer o Megumi engolir, bastou ele converter tudo para um único dedo só. Então eu achei que esse foi um questionamento válido, mas ao mesmo tempo não chegou a me incomodar tanto assim, né? Vai saber se não é só algo opcional mesmo do Sukuna. Já no final do capítulo temos a grande surpresa, que foi a aparição do Anjo, tendo sido teletransportada pelo Aoi todo e surgindo nos céus acima do Sukuna. É explicado num pequeno flashback que o fato do Yuta poder copiar técnicas de outros feiticeiros faz com que os seus oponentes esqueçam de se preocupar com o dono original da técnica. E foi exatamente isso que aconteceu com o Sukuna durante essa batalha. Pelo fato dele já ter dilacerado o corpo do Anjo antes, Sukuna julgou que o Anjo não participaria dessa batalha, o que se provou um erro fatal. E na última página, o Anjo usa a sua técnica de liberação máxima em cima do Sukuna, a escada de Jacó, o golpe de misericórdia para separar o Megumi de dentro do Sukuna. Para quem não lembra, a técnica amaldiçoada do Anjo permite com que ela simplesmente anule o efeito de toda e qualquer técnica amaldiçoada, seja barreira, selo e até objetos amaldiçoados, como feito para libertar o Gojo do reino da prisão, galera. Até o reino da prisão ela consegue anular. Mas essa técnica não é absoluta e o Anjo admite que é quase impossível para ela separar um feiticeiro encarnado do seu hospedeiro sem matar os dois, como a gente viu ela tentando fazer no Sukuna logo depois dele possuir o corpo do Megumi. Ela usa a escada de Jacó, o Sukuna fica só o carvão, mas os dois não chegam a se separar. Só que a diferença é que agora a ligação entre o Sukuna e o Megumi está praticamente à beira do colapso e por isso a técnica do Anjo veio para ser o golpe de misericórdia para separar os dois. Muito foda ver o Anjo chegando e tendo uma participação nessa luta, porque ela já tinha se apaixonado, né, pelo Megumi e queria, ela tinha vontade de salvar a vida dele, então agora ela teve essa oportunidade. Eu confesso que eu fiquei surpreso dela ter sido a responsável por dar esse golpe final no Sukuna e não o Itadori. Ou não, né? Talvez eu já devesse esperar isso do autor, né? Não colocar o destaque final para o Itadori. Mas enfim, eu não acho que o Sukuna ele vá ser derrotado definitivamente agora. Eu acho que ainda tem mais coisas. Só que as almas vão realmente se separar a partir desse momento. E agora, vamos torcer para que o Sukuna vomite o corpo do Megumi no capítulo que vem e esperar a volta da Nobara, para ela se juntar ao trio e torcer para que o Yuta ainda consiga usar o corpo do Gojo por mais algum tempo antes que os 5 minutos acabem. Como eu argumentei, ainda existe sim tempo dele usar e quem sabe não poderia rolar aquela hipótese que eu já levantei aqui em alguns vídeos atrás. Agora que o Yuta se encontra caído no chão sem poder usar o corpo do Gojo, seria a oportunidade perfeita da gente ver a mesma coisa que aconteceu com o corpo do Geto quando foi possuído pelo Kenjaku, quando o corpo do Geto assumiu temporariamente o controle do seu próprio corpo. Então será que é sonhar demais o Gojo assumindo temporariamente o controle do seu próprio corpo agora que o Yuta ficou incapacitado? Não custa sonhar, né? Afinal, a esperança é a última que morre e talvez o autor tenha feito o Yuta cair feito bosta no chão justamente para que o Gojo venha a assumir o controle do corpo uma última vez. Galera, esse foi um dos melhores capítulos de todo esse arco final. Como eu falei, já começou colocando a gente em dúvida se o Vazio Roxo tinha acertado ou não. Teve o Yuta perdendo o controle do corpo do Gojo de forma totalmente coerente,
teve o Itadori e o Todo recebendo destaque, porretando o Sukuna e usando o cenário a favor deles de forma super inteligente, com os fragmentos da expansão do vazio ilimitado e ainda a participação do anjo com a sua técnica amaldiçoada, que é simplesmente uma das mais apelonas de toda a série. Como sempre, agora eu quero saber o que vocês acharam aí nos comentários, lembrando que o link da manual vai estar no comentário fixado e na descrição desse vídeo, e se você ainda não viu o meu vídeo sobre a confirmação do autor sobre o destino da Domara no mangá,